Ei, gente, tudo bem? Voltei para falar com vocês sobre mais uma coisa, né, a respeito de processo seletivo, que são a respeito das perguntas. É muito bom que o candidato, quando estiver participando de uma entrevista, faça perguntas para o recrutador para mostrar que ele está interessado na empresa, que ele quer saber um pouco mais, enfim. Mas tem algumas outras perguntas que são um pouquinho delicadas, então acaba ficando inconveniente serem feitas no processo. Então eu vou falar sobre isso com vocês, vou dar algumas dicas do que não se perguntar durante uma entrevista de emprego, tá? O primeiro assunto, né, a primeira coisa que não deve se perguntar é a respeito de salário e benefícios. Geralmente a vaga ela é anunciada com salário, é anunciada com benefícios ou ela pede pretensão salarial. Mas se por acaso você tiver numa entrevista e o recrutador não falar sobre isso, principalmente sendo uma entrevista em grupo, é melhor com que você não pergunte, porque essa informação pode ser que seja confidencial. Então, numa próxima etapa, você com certeza vai ser informado, ou quando você for aprovado, você vai ser informado. Mas se ninguém tocou no assunto, é melhor você também não tocar, ok? Outra questão importante é a respeito de se a empresa emenda os feriados. Eu já ouvi de candidato, quando eu pergunto, né, se o candidato quer dizer alguma coisa, tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, o candidato fala, a empresa emenda os feriados, como que funciona a questão de folga, como que funciona em relação ao meu aniversário, eu tenho folga no dia do aniversário. Esse tipo de pergunta não deve ser feito, porque dá a entender que o candidato ele não gosta tanto assim de trabalhar, né? Quando o candidato está comprometido, o funcionário está comprometido, ele não pensa nisso. Óbvio que todo mundo gosta de folgar, as pessoas são humanas, elas ficam cansadas e é sempre bom você ter um momento de descanso. A folga é boa, que você pode viajar, ficar com a sua família, enfim. Mas num primeiro momento pega muito mal esse tipo de coisa. A próxima coisa, né, parece até engraçado, mas eu já vi de candidato a candidato falando: e cesta de Natal vocês dão? Como que é a festa de final de ano? Isso também não se deve se perguntar numa entrevista de emprego, porque você deve estar interessado primeiro no trabalho. E esse tipo de coisa você vai ficar sabendo caso você seja contratado. Não é uma coisa importante que o candidato ele precise perguntar, não é algo primordial para ele trabalhar naquela empresa. Então ele não precisa saber num primeiro momento, tá? Outra coisa, né, que não se deve perguntar eu posso já programar as minhas férias quando eu entrar, porque eu queria viajar em dezembro, eu queria pegar as minhas férias junto com os meus filhos, eu queria tirar em julho para ficar em casa com eles, ou eu quero combinar as minhas férias com a da minha esposa, com meu marido. Isso é uma coisa que não se deve também falar numa entrevista de emprego, porque isso acaba te atrapalhando. Você já entrar querendo ficar de férias, né? E a última coisa que não se deve comentar, ou que não se deve perguntar, é com quanto tempo eu posso ser promovido? Se você está concorrendo a uma vaga, você precisa se dedicar àquela vaga. Se você entra já pensando em ser promovido, a empresa pode entender que você não está satisfeito com aquela oportunidade, que não era isso que você estava buscando, não era isso que você queria. Então a empresa pode entender que só está quebrando seu galho e depois que você conseguir uma coisa melhor, você vai sair de lá. Então não é legal você ficar perguntando sobre promoção, sobre processo interno. Você precisa mostrar que está satisfeito com aquela oportunidade a qual você está concorrendo, tá? Então é isso. Essas são algumas das perguntas, né, que não se devem ser feitas no processo seletivo. É bom que algumas outras perguntas sejam feitas a respeito da cultura da empresa, a respeito do que o RH ou do que a empresa espera sobre a sua postura no trabalho ou sobre o seu desenvolvimento no trabalho. É legal você querer saber, né, como que funciona a rotina daquele setor. Isso são coisas relevantes e que podem ser perguntadas sem problema nenhum, mas certas coisas é melhor evitar, tá bom? Então, pessoal, são essas coisas que eu queria falar com vocês. Obrigada, né, por terem assistido esse vídeo e boa sorte nos próximos processos. Beijo!